Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a hora da participação dele, José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, a quem eu dou o meu bom dia. E como é a primeira vez que estamos nos falando nesse 2021, um excelente ano, Silvestre. Bom dia, Maria Tereza, um excelente ano para você também. Para todos nós, precisamos, né? Com certeza, com certeza. Bom, e o assunto é o teletrabalho, porque ele chegou na pandemia, como a gente sabe, o tal do home office, e ao que tudo indica, ainda vai ficar por um bom tempo. Se o tal do home office, do teletrabalho, acaba nos dando essa dimensão de controle do tempo, uma certa liberdade, a prática forçada do home office por causa da Covid trouxe alguns problemas, entre eles o distanciamento, que tem enfraquecido, claro, os laços coletivos, a relação social do trabalho. Como esse cenário pode afetar a consciência de classe do trabalhador, Silvestre? Então, Maria Tereza, a primeira questão, acho que é bom a gente ponderar, que ao contrário da Europa, né, a Europa e os Estados Unidos, que você já tinha antes da pandemia uma presença maior, digamos assim, do teletrabalho, do home office, no Brasil, isso era, antes da pandemia, era uma coisa mais, digamos assim, incipiente, né? Você tinha alguns segmentos, como, por exemplo, na área de TI, de tecnologia da informação, e alguns também, em algumas áreas das empresas, como a parte mais de escritório, enfim. Com a pandemia, isso se acentuou, né? E evidentemente que trouxe alguns problemas como esses que você mencionou aí. Não há dúvida que você tem vantagens e desvantagens. Você ouve aquelas pessoas que defendem, por exemplo, o home office, porque dá mais liberdade, você não precisa se deslocar de casa para o trabalho, né? Economiza também tempo, economiza recursos, etc. Você também tem a desvantagem, como, por exemplo, o fato e as empresas, né, as companhias têm observado isso, você tem a desvantagem de não ter o contato físico, não ter a relação, não ter a conversa, não ter o intervalo, o cafezinho, né, que é um momento onde as pessoas se encontram, conversam. E isso, de fato, se de um lado tem depoimentos mostrando que você teve ganho de produtividade com o teletrabalho, com o home office, de outro, há também uma queda, digamos assim, na criatividade, né? Porque você encontra a solução para os problemas do trabalho, enfim, através da conversa. Como você está isolado, e também o contato, a relação, né? E isso também é uma questão que acaba interferindo, digamos assim, na própria organização dos trabalhadores e, portanto, na consciência coletiva, na consciência de classe, na medida em que você está distante, né? Tá isolado. Então, a gente tem que olhar o home office sobre esses ângulos, né? Você tem vantagens, mas também tem muitas desvantagens. E esses alguns levantamentos têm mostrado isso. Certeza. Ainda sobre a parte das desvantagens, porque, de fato, acho que é importante, né, a gente não ser Caxias, né, no sentido de falar, isso é horrível ou não. É claro que tem prós e contras, como muito bem salientado por você, Silvestre, mas na parte das desvantagens, eu tenho ouvido, inclusive, de amigos que nem são da minha área, são de outras áreas, comentários do tipo, por exemplo, a questão do vale alimentação, do vale refeição, de ter tido esse corte, porque a alegação do patrão foi, agora você está comendo em casa, só que pera lá, você ainda está tendo esse gasto, né, em casa. Então, ou seja, há também, como você disse, além do tempo de deslocamento, há também o gasto de deslocamento, a alimentação desse trabalhador na rua, que está sendo colocado nesse salário dele, e aí a pergunta que não quer calar é se isso está sendo, de alguma forma, se ele está sendo ressarcido nesse sentido. E
E aí, mencionando essa questão dos direitos trabalhistas, o quanto o home office pode afetar também, estar afetando esses direitos dos trabalhadores, tanto nesse sentido de benefícios que eu disse, como, por exemplo, no tempo de jornada. Porque a grande verdade é que você está dentro de casa e aí, de repente, você viu e você está fazendo uma jornada de 14, 15 horas de trabalho, não é? Uhum. Então, Maria Tereza, eu acho que essa é uma das desvantagens, por exemplo. O risco de o home office, a tua casa, ser uma extensão do trabalho. Segundo, você ter jornada muito mais elevada do que teria no trabalho físico, indo para o escritório, para a empresa, para a fábrica e assim por diante. Essa questão do custo também é importante a gente destacar, porque é isso mesmo, quer dizer, às vezes você tinha aqueles benefícios, como por exemplo o citado por você, que é o VA, o VR, né, o Vale Alimentação, Vale Refeição, que muitas vezes as empresas deixam de pagar e, portanto, o home office é também uma economia de custos para as empresas, né, acaba sendo um problema. Uma outra questão que acho que é fundamental a gente pontuar aí no teletrabalho, no home office, diz respeito às condições. E a gente saíram pesquisas, matérias de jornais na imprensa, mostrando que muitas vezes as condições de trabalho, sobretudo as condições ergonômicas dos trabalhadores, uma parte considerável dos trabalhadores que estão em home office, são condições precárias, porque eles não têm, por exemplo, as cadeiras, as mesas adequadas, né, para esse tipo de trabalho. Também tem o seguinte, normalmente aumentam os gastos, porque você gasta mais com internet, com energia elétrica, etc. Então, tem algumas desvantagens em relação ao home office. Então, acho que essas questões são importantes. Além do mais, você tem aí, por exemplo, nós não temos no Brasil ainda uma legislação adequada que dê conta, né, do teletrabalho, do home office, garantindo os direitos dos trabalhadores, né? Então esse é um outro grande desafio, né, colocado aí pelo teletrabalho, pelo home office, trabalho remoto, para os sindicatos, né? Vamos ver agora como é que, a partir do momento que você tiver o controle da pandemia, tiver a vacinação, né, vamos ver como é que isso vai retornar. Mas, de toda forma, já tem saído matérias mostrando que muitas empresas, inclusive empresas de porte grande, dizendo que é o seguinte, não, vai retornar o trabalho presencial, você pode manter algum trabalho em home office, seja de forma parcial, mas o que as empresas estão apontando é que querem retornar ao trabalho, assim que tiver condições de segurança para os trabalhadores, voltar ao trabalho presencial, porque há uma verificação que tem essa questão que eu comentei no início, quer dizer, tem perda de criatividade, há uma necessidade das pessoas se encontrarem, isso é bom para o trabalho, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que observar aí à medida que tivermos o processo de vacinação, para poder ter uma retomada do trabalho presencial a partir da imunização das pessoas. Sem dúvida. Tem dois outros elementos que eu queria falar com você rapidamente, que saíram num artigo publicado dia desses no El País, no site do El País, sobre esse tema que estamos nos falando, que foi, inclusive, sugestão, acho que sua, né, para que a gente também falasse sobre isso. Me chama a atenção porque eu sou mulher, né, tenho minha família, ou seja, o caráter machista quando a gente analisa esses prós e contras do teletrabalho. Porque se nós mulheres já tínhamos a dita jornada dupla, que às vezes é tripla, quádrupla, no caso, na situação do escritório casa, você acaba também tendo dificuldade de dimensionar esses limites, especialmente quando você tem um filho pequeno, por exemplo, né? Como analisar esse aspecto do gênero? Então, essa, Maria Tereza, a dimensão de gênero é importante na questão do teletrabalho do home office, exatamente por isso, porque o que acontece?
no geral, os trabalhos, digamos, domésticos acabam sendo muito mais para as mulheres, né? Então as mulheres têm que cuidar, quer dizer, tem que trabalhar, enfim, em home office, né? Mas também tem que cuidar do trabalho doméstico, dos filhos, enfim, historicamente, né, no Brasil é assim. Então, num momento como esse, a situação das mulheres é uma situação mais crítica, porque tem duplo, às vezes até, como se diz, tripla jornada, né? O que teria que ocorrer é que seria você ter uma divisão, digamos, dessas tarefas para não sobrecarregar as mulheres, né, no trabalho em home office. Eu acho que a propósito também da matéria do É o País que você mencionou, quer dizer, você tem uma das questões que a matéria traz é a ideia da inteligência coletiva, né? Ou seja, você tem perda, né, da inteligência coletiva, segundo a matéria, essa pesquisa feita lá na Espanha, que o país traz, né? Então você tem uma redução do conhecimento, você tem uma coisa que eu já mencionei, que é a queda de criatividade das equipes, né? Porque você não compartilha o espaço físico, você não enfim, são essas questões. Agora eu queria só mencionar também, Maria Tereza, rapidamente, alguns dados. Essa pesquisa, eu não sei se a PNAD Covid atualizou, mas eu estou com os dados aqui acho que é de julho, né, do ano passado. O Diese, inclusive, sistematizou essas informações, mostrando o seguinte: naquele momento, você tinha aproximadamente aí, 10% dos trabalhadores, dos ocupados, estavam em home office. Isso significava mais ou menos cerca de 8.400.000 pessoas. Mas o que chamava atenção nessa pesquisa era o perfil desses trabalhadores. Né? Porque quem é que estava em home office? Ou quem é que está em home office ainda? Primeiro, a maioria são pessoas não negras, certo? Ou seja, pessoas brancas. Sim. São pessoas com escolaridade mais elevada, ou seja, com curso superior, e são pessoas também que moram em domicílios próprios e também com faixa de renda, ou seja, na faixa de renda, do ponto de vista da proporção. Opa, tivemos uma queda aqui da conexão com o Silvestre. A gente vai tentar contatá-lo novamente, mas ele falava sobre uma situação que eu considero bastante fundamental, que é justamente a parte dos privilégios, né? Os privilégios, porque de fato não é todo trabalhador que consegue ficar no teletrabalho. Há trabalhos que exigem uma presença, e aí até dimensionando, já que a gente está vendo esse grande aumento, né, dos casos da Covid-19, ou seja, também existe a questão do privilégio de classes, que era sobre isso que o Silvestre estava falando, né, Silvestre? Pode ir. Exatamente, que caiu a nossa conexão aqui. Então, eu estava falando exatamente isso. Quando você olha a proporção na faixa de renda, o que a gente observa? Cerca de 32% são pessoas que estão na faixa de renda acima de 3 salários mínimos, né? Então, esse é um outro dado. Quer dizer, quem na verdade estava, né, ou está em home office, são pessoas com esse perfil. E provavelmente são as pessoas que uma parcela dessas pessoas vão continuar em home office. Mas uma matéria que eu estava vendo essa semana, que saiu, aliás, hoje, uma matéria que saiu, acho que se não me falha a memória, foi no Valor Econômico, mostrando e depoimento de vários dirigentes de diversas empresas, mostrando que as empresas vão retomar o trabalho presencial. Ainda que continue com algum trabalho remoto, ou seja, um dia por semana, né, ou com algumas horas, mas
todas as empresas falando que vão, todas aquelas áreas que sejam possível retomar o trabalho presencial, esse trabalho será retomado. E aí aponta uma série de questões para que volte ao trabalho presencial, né? Acha que tem um desgaste, que as pessoas estão cansadas, as pessoas precisam se reencontrar, precisam retomar também a criatividade, porque também tem uma coisa, né, Maria Tereza, a tendência é que ao longo do tempo, com o home office, a tendência é que a produtividade também caia. Sim. Porque essa questão de se encontrar, das pessoas se encontrarem no trabalho, alimenta, é bom, né, as pessoas se encontravam todos os dias. Então, acho que o home office veio para ficar, vai, mas vai ser uma pequena parcela. É o equilíbrio, né? É o tal do equilíbrio, que seria realmente o segundo elemento que eu ia citar, e você já contemplou muito bem, é encontrar um caminho de equilíbrio, né? Porque é isso, somos seres sociais e a gente precisa dessa sociabilidade nas nossas relações, e o trabalho também faz parte disso, né, Silvestre? Sim, é um dos... A gente passa uma parte considerável da nossa vida, né, Maria Tereza, no trabalho. Sim. Onde é que se dá a sociabilidade? É no trabalho, é na escola, enfim. Mas trabalho é uma dimensão importante da vida de todos nós. Com certeza. E o trabalho presencial. Com certeza, assim esperamos. Essa foi a participação de José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Muito obrigada e até a próxima, Silvestre. Obrigado, Maria Tereza. Um bom dia para você. Bom dia.